Fala galera, iniciando o estudo da obra História Primitiva de Deus, reiniciando, né? Continuando aqui a obra sobre a ideia do Mark Smith acerca da formação do nome de Yahvé e outras divindades de Israel. Recapitulando então, a gente tem a ideia do sincretismo religioso, a ideia também da absorção e reabsorção das ideias que compõem determinada divindade a Yahvé. Daí que a gente tem El enquanto Deus entronizado, barbudo, de grande sabedoria. El que também é um deus ugarítico, né? Mencionado na literatura de Ugarit. A gente tem também a atribuição de características de Baal a Yahvé, principalmente a idealização da tempestade, o deus que controla, o deus que domina a tempestade. E aí a gente faz um link aí com a cena de Jesus Cristo no barco, dominando a tempestade junto com seus apóstolos. Então, claro que isso daí a gente vai trabalhar num vídeo posterior. O que interessa agora é continuar o que a gente já vinha conversando, especificamente sobre Yahvé e o Sol agora no novo capítulo. Ele menciona que a quantidade de linguagem solar usada por Yahvé é bastante limitada, e ele faz aqui um apanhado de algumas menções bíblicas, tá? Só que essas menções, elas não são suficientes na visão do Mark Smith para tentar delimitar o que seria a atribuição das características solares a Yahvé. Daí que ele passa para a ideia de que, na verdade, o Sol ele faz uma identificação da monarquia, porque o monarca é potencializado pelas forças solares, ele teria então, ele resplandeceria, né, a força solar, e ele teria para si as características da divindade. E Yahvé, no caso, não tem equiparação solar, como outros deuses, tá? Aqui ele continua, isso na opinião do Mark Smith, tá? Ele continua aqui, por exemplo, há outros exemplos de metáfora solar. Então ele vai para a ideia de que a ideia do deus solar, por equiparação, por exemplo, a Marduk, não ocorre a Yahvé. Do contrário, Yahvé ele está acima das características solares, de equiparação. Ou seja, Yahvé em uma instância e depois vem as atribuições solares, é como se Yahvé dominasse o próprio Sol. Ele menciona o rito astral de algum tipo, de Jó 31, 26 a 28. Ele fala também sobre os vários estudiosos que situam a devoção solar ao astral em Judá, na Idade do Ferro, dentro de um contexto mais amplo da astralização do deus principal em alguns panteões do Levante. Daí que a ideia, se a gente tem já a formação sincrética de Yahvé, a característica astral de um panteão seria então aplicada a Yahvé. A crítica do culto solar na Bíblia pode ser abordada a partir de uma perspectiva religiosa, segundo a tradição do Antigo Oriente Próximo, o cortejo da glória divina descrito em Ezequiel 43, 1-5. A tela representa o deus Assura cavalgar o disco solar alado com um arco retesado visando os inimigos do rei. E aqui ele inicia depois sobre aí ele faz a caracterização, né, tal como Nirguisso e Marduk, Yahvé sobrenatural, né? E aí, no papel da monarquia, que entra o ponto relevante desse capítulo. Ele fala o seguinte: os governantes mesopotâmicos são comparados ao Deus Sol. Na correspondência internacional da Idade do Bronze Tardia, a linguagem solar para monarcas é comum. Nesse período, cartas de El Amarna e de Ugarit atestam o uso do título O Sol para os reis do Egito, de Ati e de Ugarit. Por exemplo, em KTU, né, ele menciona aqui a literatura de Ugarit. Taimano fala à sua mãe, Tariele, a respeito de sua audiência diante do rei ugarítico. Minha mãe, você deve saber que eu entrei diante do sol. Então é você. O que é entrar diante do sol? É você resplandecer, você vislumbrar a potência divina que está inserida na monarquia. Então a monarquia, ela compõe o sol. Daí a ideia de que a atribuição da face solar a Moisés tinha sim uma tendência, uma característica monarca. Já desde a ideia de Moisés subindo ao monte, porque o sol resplandecia em sua mente e ele então deveria então usar uma máscara, um pano, algo que cobrisse seu rosto para não ofuscar ou consumir aqueles que estavam vendo a glória divina resplandecida em seu rosto. Então, por essa ideia, Moisés tinha de uma forma primitiva, ele tinha um embrião da formação de uma característica monárquica
em Israel. Ele menciona, segundo Samuel, Salmos, invoca em primeiro lugar o sol como uma imagem da durabilidade régia, e em seguida usa chuvas exuberantes como metáfora para o bem-estar proporcionado pela monarquia. O uso régio das imagens solares estendia-se até o disco solar, alado sobre os selos régios, de carimbo encontrados em alças de ferro. E aí a gente tem a ideia do deus solar El, que tem características do sol, entronizado, sentado no trono, com os raios emanados do trono, ele segurando um raio, e ele barbudo e provavelmente idoso, né? Que são as características hoje, que até hoje são atribuídas a Yahvé no imaginário do Deus de sabedoria, né? Misericordioso. O uso de imagens solares para o monarca prosseguiu até o período pós-exílico. Isso aqui é importante, né? Que a ideia de uso solar pré-exílico, ok. A gente trabalha isso também no surgimento da Bíblia, com Hart-Smith, só que a ideia do uso solar pós-exílico atesta, né, a ideia de que a característica solar ela integralizou a formação de Yahvé enquanto Deus único, né, o Deus conhecido. A partir do momento que Deus se revela e Deus revela o seu nome, e se na antiguidade saber o nome de algo seria controlar algo, então é como se a característica solar estivesse de fato já incorporada a Yahvé. Na opinião dele, então, do Mark Smith, apesar das evidências serem escassas, a linguagem solar para Yahvé desenvolveu-se aparentemente sob a influência da monarquia. Dito de outra forma, a aplicação da linguagem solar em Yahvé era uma consequência do status de Yahvé como Deus nacional. Ademais, existem equivalências da Idade do Bronze tardio e da Idade do Ferro para tal desdobramento. Na Síria, o disco solar, originalmente o símbolo do deus Sol, Shamash, era usado para o deus nacional. Aqui ele menciona uma pequena lista de deuses identifica várias deidades com funções específicas de Marduk. Shamash é o Marduk da justiça. Outro texto afirma que Shamash é o Marduk do processo. Em uma estela oriunda de Ugarit, o disco solar alado faz parte de uma cena que descreve El entronizado, que é a imagem que a gente já mostrou em outros vídeos. As imagens solares para o deus patrono do contexto régio servia para expandir o poder da monarquia mediante a identificação com o poder do rei divino. Tal como Ningirsu, Assur e Marduk, Yahvé podia ser representado tanto em termos solares como em termos de tempestades, assim como em ambos. E aqui daria para acrescentar Baal, né? E finalizando o capítulo, de preferência o Sol serve de sinal positivo da ordem na criação de Yahvé, reduzidas a um sinal da ordem divina. As imagens solares, nesses casos, representam exemplos de um sol inócuo, né? Ele coloca aqui as sabedorias, né? Sirácida, Jeremias, Odes, Salomão, etc. A importância de você ter uma Bíblia que contém esses livros, tá? É muito importante você ter para conferir esses textos. E depois, no próximo vídeo, a gente já vai falar sobre as práticas cultuais já vistas, tá? A ideia, então, principal da caracterização de Yahvé com Sol, a gente consegue fazer um paralelo com outras literaturas, tá? Principalmente pela ideia do Sol que consome. Daí a gente tem também a ideia da iluminação solar que consome, que cega e que pulveriza. Daí a gente vai para a ideia de Ló e sua esposa, que foi consumida, o consumo das cidades, a dissolução, né, das cidades de Sodoma e Gomorra. Como que isso se deu? A potência solar ela foi descarregada sobre a cidade. Então, se o monarca tem essa potência solar descarregada sobre a cidade, como que o povo iria visualizar o monarca que tem essa potência solar? Aí você entra nas ideias de uma rememoração daquilo que pode acontecer se você descumprir a ordem do monarca. Porque se o monarca tem sobre si o poder divino e o poder solar de destruição, a exemplo da rememoração do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o que é que ele pode fazer comigo? Tamanha é a força do monarca, que está revestido pelo poder divino, ele pode simplesmente me consumir. Daí que a gente tem as ideias do monarca tão poderoso que ressuscita, né? Ele próprio ressuscita, ele ressuscita os mortos, ele cura os mortos. Isso daí a gente tem numa literatura, inclusive literatura helenista, muito ampla, né? Muito ampla. Já ainda 200, 300 anos antes de Cristo. Aí a gente vai conferir isso em outras obras, tá bom? O N.T. Wright fala sobre isso. Isso é muito importante. Fico por aqui, grande abraço a todos, tudo de bom.